Então vamos lá, gente. Nós começamos na semana passada a estudar o livro de Tiago. E eu não sei para vocês, mas como tem sido especial para mim a gente estudar um texto. Alguém percebeu que a gente mudou um pouco a dinâmica das ministrações aqui? Perceberam isso? Quem percebeu, levanta a mão de verdade, né? O que mudou? Fala para mim, vamos ver se vocês perceberam mesmo, só levantar a mão. O que mudou? O que mudou? Hã? O que mudou, Roger? Eu não entendi. Um texto, né? Antes a gente ia, vamos para cá, e vamos para lá, e vamos para lá. A gente começava em Gênesis, ia no meio Apocalipse, voltava ali em Malaquias, passava em 1 Coríntios. E, claro, dentro de um assunto, sim, sistemático também, o assunto. Só que a gente começou a estudar um texto. E tão interessante porque, estudando o capítulo 2 de Tiago, eu lembrei da parábola dos primeiros lugares que o Anderson trouxe aqui há uns dias atrás. Por causa que a gente estudou se eu tivesse pegado um versículo da parábola, talvez eu não teria lembrado disso. Então, como as parábolas têm nos enriquecido aqui nas quartas-feiras. E a próxima série, assim que a gente finalizar as parábolas, vai ser muito especial. Mas a gente não vai anunciar ainda, só na hora certa. Mas a gente já sabe o que vem depois. E estudando o livro de Tiago, gente, Tiago é um livro incrível. Esse Tiago da Bíblia, eu falei semana passada, não vou repetir, está no Spotify? Não está no Spotify. Esse Tiago, ele era irmão de Jesus. E ele não acreditava em Jesus, mas agora, ele é um dos líderes, ele se torna depois um dos líderes da igreja de Jerusalém. E de uma pessoa que não acreditava que Jesus era o Filho de Deus, ele se identifica agora como um servo de Jesus. Está no capítulo 1, versículo 1 de Tiago. E aqui já mostra a transformação na vida dele. Porque de um incrédulo, ele diz: Tiago, servo de Deus, e do nosso, e do Senhor. Ele não cria que o irmão dele era o Filho de Deus, e no momento que ele passa a crer, ele nem se coloca mais nessa posição de irmão de Jesus, mas sim de um servo de Jesus. E aí na semana passada a gente falou, porque Tiago, o que está acontecendo? Ele manda essa carta para todos os judeus, os irmãos deles, que estavam sendo perseguidos, está no versículo 2. Para os irmãos que estavam sendo perseguidos, porque criam em Jesus. E aí ele começa a trazer algumas orientações. E aí a gente viu que ele fala sobre provação e tentação, no capítulo 1. O que é a provação, gente? A provação, ela nos gera crescimento. E a tentação gera destruição. Capítulo 1 a gente aprendeu, dentre tantas coisas, semana passada, isso. Então a provação gera o quê? A provação, quando Deus nos prova, é para que a gente cresça. A provação é de Deus, a tentação não. A tentação é maligna. E a tentação vem para nos destruir. Então provação, crescimento, tentação o quê? Destruição, ok? E aí, ele vai começar a falar, porque ele começou a perceber alguns problemas na igreja, no meio das pessoas. E aí, Tiago, ele vai começar a falar sobre qual é a verdadeira religião. E aí eu encerrei semana passada, pegando um texto que ele traz ali, e trazendo para numa perspectiva da nossa realidade hoje. Porque ele fala que a religião pura e imaculada, sem mancha, está no versículo 27. Ele diz, a religião pura e imaculada, e aceita por Deus, aceita como pura, é cuidar dos órfãos, das viúvas nas suas aflições e não se deixar corromper pelo mundo.
Aí eu atualizei para nós dizendo, o que Tiago está dizendo aqui? Que eles não podiam esquecer das pessoas, eles tinham que ter olhos abertos, ouvidos abertos, bolso aberto e agenda aberta para ajudar as pessoas em necessidade que cruzariam o seu caminho. Vamos para as parábolas de Jesus? Seria a parábola do bom samaritano, que mesmo indo de viagem, talvez a trabalho, com compromisso, ele vê uma pessoa muito ferida, o texto traduzido de semi-morto, e ele pega aquele homem, cuida daquele homem, leva até, então olha só, ele viu olhos abertos, ouvidos abertos, bolso aberto, porque ele leva numa estalagem, paga para aquele homem ficar lá e ser cuidado, e ainda diz, se tu gastar alguma coisa a mais, quando eu voltar da viagem, eu vou passar aqui e vou pagar. Bolso aberto, agenda aberta, e é o que Tiago está falando, que o cristianismo ele envolve isso. E aí começa o capítulo 2, lembrando que quando Tiago escreveu, ele escreveu uma carta, ele não escreveu o capítulo 1 da carta, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, ele escreveu uma carta. E aí ele diz, meus irmãos, como vocês creram, eles estavam sendo perseguidos porque eles creram que Jesus era o Filho de Deus. Essa era a perseguição. Meus irmãos, como crestes no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, aí ele identifica mais um problema aqui. Mais um problema. E esse problema era, tem como mudar a tradução para mim, Dani? Coloca a tradução onde ele fala acepção. Esse aí. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Jesus, em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Então aqui ele começa a identificar, ou melhor, ele começa a tratar um problema. E aí nós vamos ler até o versículo 7 ali, para nós entender o que estava acontecendo. Se portanto entrar na sinagoga, os outros países ali da Ásia, da Europa, que estavam sendo evangelizados, não tinham sinagoga. Isso aqui é lá em Israel. Se portanto entrar na sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, hoje tem pouco anel de ouro nos dedos, né? As mulheres têm, mas os homens, lembra, o pai tinha aqueles aqui que tinham uma pedra vermelha em cima, quem lembra desses anéis aí? Lembra? Tu já teve também, Marcelo? Não? E a unha aqui grande, né? Era ou não era? A unha do mingo grande para limpar a orelha, dizem, né? E o anel aqui, né? Acontecia muito, não se vê hoje, mas normalmente quem usava esses anéis eram anéis de formatura. E a cor da pedra era de acordo com o curso que ele tinha graduado. Essa história de anel ela é antiga. Tanto que os filhos, no tempo de Jesus, ele conta a parábola do filho pródigo, e uma das coisas que o pai coloca de volta no filho é o anel simbolizava, ele é da família, ele pertence a essa família, então ele tinha uma importância. Aí Tiago, sabendo dessa questão cultural do anel, ele diz, olha, se entrar na sinagoga algum homem com anel de ouro nos dedos, bem vestido, e entrar algum pobre andrajoso, mulambento, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes, tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu, fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do estrado dos meus pés. Sabe, o estrado é o lugar de apoio dos pés. Uma cadeira que tem estrado, é uma cadeira onde a gente senta, que nem cadeira de barbeiro. Tu senta e põe aquilo ali é o estrado. Ou tu senta aqui, embaixo. Ou tu fica em pé aí. Talvez não fosse falado isso, mas é o que estava sendo feito.
Aí Tiago pergunta: vocês não estão fazendo distinção? E vocês não estão sendo juízes, só que juízes tomados de perversos pensamentos. Eu estava vendo olhando para esse texto, e lendo esse texto, durante essa semana, eu acordava e lia esse capítulo 2, capítulo 2, capítulo 2, capítulo 2, e eu fiquei pensando assim, eu fiquei olhando, como a nossa igreja em um momento fez isso. Eu até devia ter trazido uma foto minha, quando eu tinha ali meus 17 anos. Talvez você teria medo de deixar a bolsa do lado assim, sabe? Nunca mexi na bolsa de ninguém. Mas a cara era braba. Mas como eu fui bem acolhido, eu já falei que um dia, eu já contei aqui, sei lá quantas vezes, mas eu cheguei num culto de sábado e tinha um casamento. E eu estava, como é que chama ali o texto ali, como é que ele fala? Andrajoso, eu estava andrajoso mesmo. E me botaram para dentro de um casamento, gente. E eu não me lembro de ninguém ficar olhando para minha calça de brim. Hoje é jeans, né? De brim. Feia. Eu era daqueles que andavam um pouquinho caído, muito caído, não dava que o pai não deixava, mas um pouquinho caído assim, né? E uma camisa bem grande assim da Nicoboco. Bem assim, era Nicoboco escrito assim, atravessado. E um tênis da Mizuno desamarrado. Boleiragem assim. Era uma mistura de boleiragem com vileiragem com andrajoso. Entendeu? Era brabo o negócio. Era brabo de encarar, gente. O negócio era brabo. Mas eu fui tão bem acolhido. Claro que eu não me levantei da mesa. Onde me botaram, eu fiquei. E daí os meus amigos, eles já tinham terno, gente, isso não existia para mim. Eu nem me imaginava de terno. Eles de terno, era um casamento, terno, gravata, aquilo parecia uma mesa de advogado. Parecia uma mesa de doutor. Todos sem dinheiro, mas tá bom, parecia uns doutor. E eu, né, parecia um mendigo. Que pegaram para dar um prato de comida ali fora e botaram aqui dentro. Mas eu fico pensando, que legal. Até hoje, como eu sempre digo, eu não sei o que o noivo pensou. Mas eu dei os parabéns, ele disse, que bom que tu veio. Tá bom? Tá tudo certo. Comer, eu comi bem, graças a Deus. E como aquilo foi importante. E daí eu fiquei pensando em algumas pessoas, e confesso, Alex, quando eu ouvi o nome de vocês, cadê o Alex? Eu me lembro de ti, Alex. Alex, deu trabalho para o Tovário e para a Loreci, né, Alex? Deu trabalho esse homem, gente. Quando eu vejo ele aqui ministrando louvor, eu fico feliz. E isso é que eu vejo, e aí o que eu quero concluir dizendo que Deus pega as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Se vocês vissem como o pastor Ronaldo chegou aqui na igreja, vocês vão entender. Eu estou pegando assim nomes que não vão ficar bravos se eu falar, eu acho, né? E eu nunca me esqueço o pastor Jair. O pastor Jair foi um dos mais brabos que eu já peguei assim. Final de um culto de quarta. O amigo que trouxe ele disse assim, consegue dar uma faladinha com ele? Eu disse, depois que o pessoal sair, eu falo, botou na minha frente. Estou separado, desempregado, falido, devendo. O filho ficou para mim, ele começou a me contar. Sabe quando tu olha para uma pessoa e começa a pensar assim, ó, esse aí não. De verdade, eu olhei para o pastor Jair, não tem jeito. Eu olhando para ele, não tem jeito. Mas aí a gente faz aquela política, né? Que legal, que bom que tu veio, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Mas sabe quando ele me narrou a realidade da vida dele, eu pensei, não, esse cara aqui não.
De novo, eu não estou falando, dizendo que eles são melhores, eu estou dizendo, não, eu vou dizer nós juntos, eu não estou dizendo que nós éramos, eu estou dizendo que nós éramos os, talvez piores, mas nós fomos acolhidos. A referência não é para dizer que a gente é bom, é para dizer que a gente é o quê? Ruim, mas a gente foi o quê? Acolhido. E Tiago está dizendo isso para a igreja: gente, vocês não podem fazer acepção de pessoas, porque para Deus, um analfabeto e um PhD, ele tem o mesmo valor. É isso que Tiago está dizendo em outras palavras. A pessoa que não sabe escrever, não sabe, não tem condições de ter uma roupa, ou de ter isso, ou de fazer aquilo, mas para Deus tem o mesmo valor. Olha como é que ele começa, volta no versículo 1 de novo. Meus irmãos, não tenhais a fé no Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Você não pode dizer que vocês creem em Jesus e vocês fazem acepção de pessoas. Não pode. Volta lá, volta no 5. Aí olha o que ele vai dizer o que eu acabei de dizer. Ouvi, meus amados irmãos. Eu imagino o Tiago falando, ou o Tiago era muito amoroso, ou ele estava indignado. Meus amados irmãos, se fosse eu era assim, entendeu? Atenção, meus amados irmãos. Ou de repente ele diz, meus amados irmãos. Não sei, tanto faz também. Não escolheu Deus os que para o mundo são o quê? Pobres. Para serem o quê? Ricos em fé. E herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Em outras palavras, ele está falando que Paulo diz, pegou as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Entretanto, vós outros menosprezastes o... Era claro que isso estava acontecendo. Não são os ricos, aí ele começa a dizer, isso aqui era uma realidade. Vocês estão menosprezando os pobres, e estão tratando bem os ricos. Mas olha o que os ricos fazem com vocês. Não são os ricos que os oprimem? Não são os ricos que arrastam vocês para os tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Ou seja, gente, você sabe por quê? A gente tem que ter um cuidado muito grande com a riqueza. A riqueza não é pecado. Mas a riqueza, ela é perigosa. Eu estou dizendo que ela é ruim, mas ela é perigosa. E eu quero cuidar as palavras, porque eu não quero gerar aqui um pensamento errado em você. Mas se você olhar, os ricos aqui estavam blasfemando de Jesus. Por quê? Porque muitas vezes, uma vida boa, ela é inimiga da verdadeira fé. Porque a gente não precisa tanto de Deus. Me fiz entender? Sim ou não? O pessoal lá do fundo entendeu? Lá entendeu? Aqui entendeu? Entendeu? Às vezes uma vida confortável, ela faz com que a gente não precise tanto de fé. Não, eu pago, por exemplo, uma segurança. Eu tenho um bom plano de saúde. Eu tenho conforto, eu tenho possibilidades. Querendo ou não, isso é um risco de nós diminuirmos a fé. Porque vamos lá. Ô gente, quantos anos eu não tive seguro de carro? E aí o que eu dizia? O meu seguro é o Senhor não falha. O Senhor guarda. Quem já fez essa oração aí? Não tinha seguro e fazia essa oração, gente. De verdade, vamos lá. Tem uns que fazem até hoje. E está tudo. E entende que isso fazia o quê? Isso aumentava a fé. Eu estacionava o carro e dizia, Senhor, bota um anjo, o querubim, o serafim, o Mr. Bean, o Chapolin, bota tudo aqui. Bota tudo aqui para proteger Jesus, sabe? Bota tudo, manda tudo, Jesus.
Entende? Porque, e tu saía assim, ó, ai Jesus, só tu para guardar, porque se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Entende que a fé aumenta quando foge do nosso controle, estão entendendo? Quando você tem que orar, Senhor, multiplica o combustível. Quantas vezes, pai, eu fiquei sem gasolina, o pai sabe. O pai dizia assim, meu Deus, está sempre amarelo. Está sempre amarelo, gente. Quantas vezes, como de orar, de chegar no posto e dizer assim, coloca 3,60 e cuida para não derramar. Já fiz, Adriano, saída de culto. Quando a gente juntava assim, eu, o Ney, que é o pastor de distância agora, mais o Tiago, mais um outro amigo, vamos lá, o que cada um tem? A gente puxava assim 1,30, aí o outro puxava 2,50, tá redonda ali para 6 pila. E pá, botava no tanque. E fé, gente. Nós estava lá de 5 em 5 pila, de 6 em 6 pila. Agora, isso fazia o quê? Isso fazia com que aumentasse a nossa. Eu não estou dizendo que a gasolina multiplicava, não, porque acabava. Mas a gente tinha esperança. A gente tinha esperança. Agora, o que Tiago está dizendo aqui dos ricos é, olha, volta ali o que ele vai dizer dos pobres. Quando ele diz que os pobres, muitas vezes, eles são ricos em quê, gente? Fé. Às vezes a nossa pobreza terrena, Deus escolheu os que para o mundo são pobres, para serem o quê? E isso acontece até hoje, sim ou não? Gente, as pessoas que não têm no que se apegar, se apegam no quê? Em Deus. Senhor, é eu e tu. É eu e tu. Você não tem noção quantos dias eu dormi abraçado com a minha Bíblia, dizendo, Senhor, é eu e tu. Adolescente ainda. Entrando na juventude, dizendo, Senhor, é eu e tu. Eu tinha versículo colado na porta do meu quarto. O versículo dizia, não temas, que eu tinha muito medo do meu futuro. O versículo dizia, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo e eu te fortaleço com a minha destra fiel. E eu olhava para aquele versículo e pensava, não temas, não temas, não temas, não temas. Deus está comigo. Mas as minhas faltas faziam com que a minha fé crescesse. Às vezes, as provas que a gente passa, que Tiago fala no capítulo 1, é Deus trabalhando para que a gente possa confiar mais nele. Estão entendendo, gente? Deus permite a prova. A tentação é aquilo que o teu coração é inclinado e vai te tentar para te destruir. A tentação é maligna. Agora, a provação é Deus que permite para você depender mais dele e menos daquilo que está na tua mão. Davi entendia isso. Davi já rico, já rei, já uma pessoa que não precisava de nada. Ele dizia, se o Senhor não guardar, isso é fé. Quando tu tem um exército, está dentro de uma cidade murada, e dentro da casa mais guardada de todas. É por isso que Davi era o homem segundo o coração de Deus, porque apesar de tudo aquilo, ele ainda tinha aquele coração lá do Davi, que cuidava de ovelhas sozinho, e que teve que enfrentar um leão, teve que enfrentar um urso, e sabe que foi o Senhor que deu o livramento para ele. Estão entendendo, gente, sim ou não? Era o mesmo coração, apesar de estar dentro de uma cidade murada, que era Jerusalém, dentro da casa real, cheio de guarda, ele continuava dizendo, o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. É o Senhor. E a igreja aqui estava menosprezando essas pessoas e valorizando pessoas que nem valorizavam tanto assim a Deus. Entenderam o que o Tiago está dizendo até aqui? Sim ou não? Posso seguir? E aí, no versículo
8, ele vai dizer: se vós, contudo, observai a lei régia é real, tá? É a lei de um rei, nesse caso aqui é a lei de Deus. Se vós, contudo, observar a lei de Deus, régia, segundo a Escritura, a lei que não muda. A lei régia também é uma lei imutável. A lei diz o seguinte: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele diz: e vocês fazem bem pensando isso. Todavia, se vocês fazem acepção de pessoas, escuta isso, vocês estão em pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um ponto só, que é o fazer acepção, ele está falando aqui, se torna culpado de... Não importa que tu não cometa um monte de crime, se tu cometeu um, tu vai pagar por esse um. É o que ele está dizendo. Não adianta vocês não roubar. Ele vai dizer o quê? Não adianta vocês dizer: eu não adultero, mas tu mata. Ora, se não adulteras, mas mata, tu está transgredindo a lei. Mas ele não está falando nem de adultério, nem de assassinato, ele está falando de acepção de pessoas. Aí ele diz: vocês falam muito bonito, agora vocês têm que fazer conforme vocês falar de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que vão ser julgados por essa lei da liberdade. Se vocês falam, vocês também têm que fazer, falar de tal maneira, e de tal maneira procedei. Porque o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Quer dizer, se eu não sou misericordioso com todos, e tem um monte de gente que veste uma roupa espiritual, mas vive julgando, vive apontando o dedo e vive condenando, vive buscando trazer prejuízo à imagem dos outros, como se fosse perfeito, querendo dizer, seu juiz, como Tiago diz, quem é que merece, quem é que não merece. É o que o Tiago está falando, porque eles faziam essa distinção. Não, eu acho que aquele ali merece, e eu acho que esse aqui não merece. E aí Tiago diz: olha, o juízo, ele é sem misericórdia. Eu amo esse texto, eu valorizo demais esse texto. O juízo é sem misericórdia para quem não usa de misericórdia. Então cuidado, você que a misericórdia para você e o juízo para os outros, porque é o que todo mundo quer, na verdade. Desculpa, não é o que todo mundo quer, mas é assim, é o que a gente quer muitas vezes. Para nós, a gente quer o quê? Misericórdia. E para os outros? Juízo. Mas lembra que quem erra em uma coisa, você pode não adulterar, não matar, não roubar, mas se você faz a acepção de pessoas, você já transgrediu e precisa de misericórdia. O juiz é sem misericórdia, para quem não usa de misericórdia. Mas quem é misericordioso, a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. Meus irmãos, qual é o proveito? Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode, por acaso, essa fé, preste atenção, pode essa fé salvá-lo? Aqui tem uma crise, Lutero tem uma crise. Na verdade, a história diz que Lutero queria tirar o livro de Tiago da Bíblia. Porque, por causa desse contexto aqui, Lutero queria tirar. Tiago diz: qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem obras? Essa fé pode salvá-lo, porque a salvação não é por obras, a salvação é pela fé. Mas a gente vai entender depois o que ele está querendo dizer. Pode seguir. Aí olha o que ele vai dizer aqui: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, que proveito tem nisso? Vocês querem saber o que ele está dizendo? É que a pessoa vinha se batendo numa necessidade. Gente, nós não temos que atender
como é que eu posso dizer? Nós não precisamos dar o que as pessoas querem, mas nós precisamos alcançar o que as pessoas precisam. Nós não precisamos dar o luxo, mas nós precisamos dar o que as pessoas precisam. O que elas precisam. Gente, qualquer pessoa que você vê em necessidade, principalmente se for irmão, por favor, irmão aqui não pode passar fome. De jeito nenhum, se passar, porque eu não sei, a gente não sabe aqui na igreja. Não pode passar frio, não pode, gente. Se você está sabendo, tem que vir procurar ajuda. Não pode ficar sem um colchão, sem o básico para os filhos, não pode, gente. Isso tem que chegar em nós, não nós, o pastor, nós e igreja. Porque o que que Tiago diz? As pessoas iam neles, e eles diziam assim, o que é o ide em paz, na linguagem de hoje? O que é o ide em paz? Deus abençoe a tua vida, vai lá, irmão. Mas está com frio, mas está com fome, e tu diz, Deus te abençoe. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei. O que Tiago está falando é que a verdadeira fé se manifesta em ação, decisão e atitude. É isso que ele está dizendo. A verdadeira fé, ela se manifesta. Muitas vezes nós temos palavras piedosas, escuta isso aqui, estão comigo sim ou não? Muitas vezes nós temos palavras piedosas e atitudes impiedosas e um coração mau. Está colhendo o que plantou. Preste atenção, palavras piedosas, mas atitudes impiedosas. E um coração ruim. Porque tu diz, Deus te abençoe. Mas lá no teu coração tu diz, bem feito. Está colhendo o que plantou. Coração. E a atitude não tem piedade. Sabe o que o Tiago está falando aqui, nesse 16? De novo a gente vai ver algo que está em todo o cristianismo. O dar. Sim ou não? Está aqui ou não está aqui o dar? Que eu gosto de usar a palavra generosidade. Está aqui. Está aqui o dar. Não existe cristianismo sem doação. Ele já falou no capítulo 1. Olhos abertos, ouvidos abertos, bolsa aberta, agenda aberta. Para ver quem precisa. Isso é a verdadeira religião. Não é ser católico, evangélico, luterano ou sei lá o quê. Não é. Isso não é a verdadeira religião. A verdadeira religião é você olhar para o lado e enxergar a necessidade e não viver só para si. Isso é a verdadeira religião, gente. E nós temos que despertar para isso. Despertar para isso. 17, assim também a fé, se não tiver obras, por si só é o quê? Morta. Mas alguém dirá, eu amo o 18, alguém dirá, tu tens fé. Você é cheio de fé. Ele vai dizer, tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé, sem as obras, que eu com as minhas obras te mostrarei a minha. O que tem de gente espiritualizada. Espiritualizada. Acho que até levita no louvor. Entendeu? Que é tão espiritual que não pode nem erguer muitas mãos, senão é arrebatado ao terceiro céu. Mas não vê quem está do lado. É acusador. E posta versículo. É julgador, aponta o dedo e posta texto. E eu escolho a boa parte. Canta a música que nós cantamos aqui hoje. Mas não conhece a Deus. O que Tiago está dizendo, gente? Eu amo esse 18 aqui.
Fala o seguinte: mostra essa tua fé sem obras, que eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. O que tem de gente que é bom, que eu tenho vergonha, porque eu sou um pecador, lutando contra as minhas fraquezas. Mas tem gente que é santo. Mas se eu disser, vem fazer a obra de Deus, não posso. Que tem de gente espiritual, mas que não bota a mão em nada. Espiritual. O pastor Jonas conta que um dia chegou no MBCV lá em Novo Hamburgo, e daí o apóstolo convidou, sábado a gente vai ter um ambiente espiritual aqui, dia todo, quem quiser pode vir. Ele foi, né, achando que era oração, palavra, e era fazer pedra para o estacionamento. Chegou lá, era fazer massa. Ele conta essa história. Ele todo espiritual achou, não, sábado vai ser um dia de terceiro céu, né? Aí chegou lá com as forminhas, bater massa, botava na forminha, depois botava numa mesa que vibrava ali, era os PVS de hoje, só que era oitavada assim a pedrinha. Até hoje, se você subir no bar dos jovens, você vai ver aquelas pedrinhas lá eram feitas em sábado, pelos irmãos da igreja, só os espiritual iam. Os carnal não iam. Só os espiritual faziam pedrinha. E o pastor Jonas foi daí também. Foi uma vez ou duas também, depois não. Vou falar a verdade aqui, estou brincando, não sei. Mas ele conta essa história, eu acho massa. Porque tem gente que, olha, o que Tiago fala aqui, a grande crise de Tiago, olha a hora, gente, ai meu Deus do céu, tem que acabar. Vocês aguentam um pouquinho? Sim ou não? Uns disseram sim. Está no fim, eu acho. Coloca Efésios 2, do 8 ao 10, só para vocês entenderem o que Tiago está falando, não está fora. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Pela graça nós somos salvos. Pela graça nós somos salvos, ok? Graça é um favor que nós não merecemos. Nós somos salvos. Mediante o quê? Fé. Isso não vem de nós, a salvação não vem de nós, é um dom de Deus, é um dom presente de Deus. Então a salvação é um presente. Olha só, não vem de obras para que ninguém pode se gloriar de ser salvo, porque não é por obras. Agora preste atenção aqui. Preste atenção. O 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para... Quando Tiago diz que a fé sem obras é morta, e que uma fé sem obras não pode salvar, Lutero quase ganha um troço. Não tem pessoa que vai ser salva por obras. Mas o que Tiago está dizendo é que a causa da salvação é a graça. Preste atenção, causa e efeito, planta e colhe. Vou pegar planta e colhe, não dá. Causa e efeito. A causa é a graça. Diga, a causa é a graça. Por meio da fé. E o efeito são as boas obras. Me entenderam? Então eu sou salvo pela graça por meio da fé, mas isso me leva às obras. É isso que Tiago está falando. Ele não está dizendo que a salvação é pelo que eu faço, mas eu faço porque foi salvo. Entenderam? Sim ou não? Causa e efeito. A causa é a salvação, o efeito são as minhas obras. O efeito é as minhas obras. E aí ele vai falando 19, é incrível, gente. Crês tu que Deus é um só? Porque eles tinham vários deuses, até hoje tem um monte de deuses, né? Vocês creem que Deus é um só? Todo mundo certo? Fosse numa igreja mais pentecostal, aleluia, aleluia, aleluia. Aí olha o que Tiago diz, vocês fazem bem. Vocês fazem bem acreditar que Deus é um só. Porque até os demônios creem e tremem.
Agora entende isso aqui. Deixa ali. Os demônios, a fé dos demônios, porque crer é fé, ok? Crer é fé. Se eu creio, eu tenho. Tiago está dizendo, os demônios, eles creem de forma racional e emocional. Eles creem e fazem o que mais? Tremer emocional. Sim ou não? Está tremendo, não é emocional? Os demônios, de forma racional e emocional, eles manifestam fé diante de Deus. Qual é o problema dos demônios, gente? Eles creem, os demônios também creem, mas eles não foram transformados. Eles não serão salvos, porque eles não obedecem. Entenderam? Demônio crê mais que nós, treme mais que nós, só que tem um detalhe: ele não obedece. O capítulo 2 de Tiago, vamos adiante, porque eu quero encerrar. Pode passar? Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, que a fé sem obras é inoperante? Aí ele vai puxar lá em Abraão. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu o seu único filho, sobre o altar o próprio filho Isaque? Agora o que ele diz aqui, como você entende? Ora, vê que a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, a causa é a salvação, efeito é as obras. Com efeito, pelas obras, a fé se consumou. Quer dizer, a gente demonstra a nossa fé em Jesus pelas nossas boas obras. Estão entendendo até aqui? Sim? Eu sou salvo, mas eu demonstro a minha fé pelas minhas obras. E se cumpriu a escritura que diz, ora Abraão creu em Deus, mas esse creu veio com obras. Isso lhe foi imputado para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Verifiquem que uma pessoa é justificada por obras, preste atenção, e não por fé. Não é que por fé não, ele diz, não é só por fé, mas é uma fé acompanhada pelas obras, porque os demônios também creem, mas não obedecem. E você sabe que Abraão, quando Abraão vai oferecer o filho dele, capítulo 22 de Gênesis, quando Deus pede a Abraão, eu quero que tu ofereça o teu único filho, em sacrifício a mim. E eles estão indo, e a palavra conta que Isaac levava lenha. Gente, Isaac já era um adolescente, talvez um jovem, possivelmente um jovem. Só que quantos anos nasceu Isaac? Quantos anos nasceu Isaac? Tinha Abraão quando nasceu Isaac, nasceu com 0, né, claro. Vocês não me ajudam também, eu estou com pressa aqui para terminar o negócio. Quantos anos Abraão tinha quando nasceu Isaac? Agora eu vou fazer a pergunta certa. 100. Ô gente, 100. Eu parei de jogar num time, porque um dia eu estava marcando um menino com 17, que ele passava de mim, parecia que eu estava em câmera lenta, sabe? Slow motion, e ele, vum, parecia de moto, sabe? Vum. Eu até perguntei que idade tu tem, ele disse 17. Eu disse, desgraçado. Não dá, eu tenho 40 e ele tinha 17. Eu tinha na época 38, eu acho. Ele 17, não dá mais. Vamos lá, se Isaac quisesse fugir, ele conseguia? Vamos dizer que Isaac tinha 15 anos. Uma pessoa de 115 segura uma de 15? Diga para mim. Ah, bom. Vocês entendem? Isaac podia ter fugido, eu acredito que ele podia ter fugido. Só que aqui, daí tem que entender um contexto, que não dá para explicar aqui agora, mas era normal oferecer um filho em sacrifício a Deus. Vocês, inacreditavelmente talvez, mas tem satanistas que oferecem crianças em sacrifício a demônios. Hoje, atualmente. Então não é... Se hoje existe, vocês imaginam, era comum eles oferecer uma criança a um Deus. E as crianças já nasciam com essa... Entende o que é o homem bomba dos muçulmanos? Ele diz, não, eu quero morrer em nome do meu
Se você pegar a cultura que eles tinham, não era uma coisa louca oferecer a vida em sacrifício. E se o Antigo Testamento é a sombra do Novo, e se Abraão ali tipifica Deus, e Isaac, Jesus foi para a cruz como uma ovelha muda. A Bíblia diz que Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz. Possivelmente Isaac foi em obediência a Abraão e a Deus, dizendo: eu dou a minha vida em sacrifício. Porque ele pergunta para pai: eu estou vendo a lenha e o fogo, cadê o cordeiro? Era 3 dias de viagem da onde estava Abraão até o Monte Moriá. O Monte Moriá é onde tem em Israel, aquela cuba, a mesquita. Sabe aquela mesquita que a gente vê na foto? Aquela cuba cobre, cor de cobre? Ali é o Monte Moriá. Ali que Abraão ofereceu Isaac. Naquele lugar. 3 dias de viagem. Vocês acham que deu tempo de conversar, sim ou não? Muito. O que tem isso a ver com o que ele está dizendo aqui? Tiago está dizendo que a fé, ela vem acompanhada de obediência. Eu encerro aqui agora. A nossa fé, ela tem que vir acompanhada de obediência. Obediência. A nossa fé e salvação são confirmadas, é o que Tiago está dizendo no capítulo 2, pela nossa disposição de obediência, naquilo que Deus nos pede, na prática da justiça, do amor e das boas obras. Bom ou não o capítulo 2 de Tiago, gente? Vamos ficar de pé? Semana que vem já é ceia, então a maioria vem, mas eu vou dizer, não falte, porque o capítulo 3 de Tiago é assustador. Ele vai falar sobre o poder das nossas palavras. O poder das nossas palavras. Não falte por nada, traz mais gente junto. Que o capítulo de 3 de Tiago, olha, é construtivo demais para a nossa fé. Amém? Vamos orar? Ore a Deus por essa palavra e já vamos orar pela nossa semana também. Amém? Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela Tua palavra. Tua palavra que é viva, que é poderosa, que é eficaz, que é cortante, que é como fogo, que é como martelo, que quebranta a rocha que é o nosso coração. Que a Tua palavra continue falando aos nossos corações, que a nossa fé, ela seja, ó Deus, confirmada pela nossa disposição de obediência, pela prática da justiça, do amor e das boas obras. Senhor, que essa palavra continue trabalhando nos nossos corações. Eu clamo por isso pela minha vida, Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão aqui, que estão assistindo de casa. Senhor, abençoa essa palavra nos nossos corações. Nos ajuda a viver essa fé pura, verdadeira, imaculada. Uma fé que não faz acepção de pessoas. Uma fé que não julga, mas usa de misericórdia. Uma fé que não diz Deus abençoe, mas que abençoa as pessoas que estão ao redor, Pai. Uma fé que vem acompanhada da obediência, da justiça, do amor e das boas obras. Senhor, nos ajuda a viver a Tua palavra, a sermos praticantes e não somente aqueles que ouvem a palavra. Abençoa, Pai, abençoa essa palavra nos nossos corações. E nós consagramos essa semana a Ti. Eu peço, Pai, a Tua bênção sobre a vida de cada um que aqui veio, sobre a família de cada um, sobre o trabalho de cada um, que cada um aqui seja um canal do Senhor nessa semana, que a Tua graça assista, que a Tua graça fortaleça, que a Tua graça sustente, que a Tua graça proteja, que a graça do Senhor cuide da vida de cada um, ó Pai, que nós possamos, ó Deus, priorizar o Senhor, o nosso relacionamento contigo, a nossa comunhão contigo a cada dia dessa semana, Pai. E eu peço por nós aqui, como Teu povo, Teus filhos, endireita diante de nós o Teu caminho, Pai, e nos ajuda a andar na Tua vontade, nos ajuda a fazer a Tua vontade, nos dá sabedoria, Pai, no nome de Jesus, nos ajuda a aceitar e aprender com cada provação, e nos ajuda, Pai, a vencer a tentação.
Nós oramos, Pai, nessa noite, apresentando essa semana a Ti. Dá-nos uma semana abençoada, em nome de Jesus.